Irmãos e irmãs, graça e paz. Eu quero, nessa manhã, trazer uma reflexão que possa trazer um pouco de esperança para o nosso coração. Sobretudo, esperança para a igreja. Porque nós somos a igreja. Você e eu somos membros do corpo de Cristo. A igreja que Deus escolheu para que as orações sejam feitas neste lugar onde nós oramos. A igreja é um instrumento que Deus usa para reverter situações, para abençoar vidas, para salvar o humano. E você e eu somos instrumentos na mão de um Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E por que eu quero trazer essa palavra nessa manhã? E eu creio que essa é a razão pela qual o Senhor me inspirou. É porque nós estamos vivendo um momento de muita agitação no país. Com muitas incertezas e com uma igreja dividida também, achando que é o determinado governo A ou B que vai dar solução. E nós precisamos entender que a igreja de Cristo, ela tem prevalecido diante de governos, ditaduras, diante de perseguições, diante de Roma, diante de Nero, diante de tantos outros que se levantaram. A igreja de Jesus Cristo continua, porque a igreja é de Deus. Não importa o governo que se levante, não, a igreja continua sendo a igreja, o instrumento de Deus, que Deus usou e separou para abençoar vidas. Abra comigo a tua Bíblia, ou acompanhe a leitura no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 21 a 26. Lamentações, capítulo 3, 21 a 26. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Pai, fala conosco nesta manhã, Senhor. Pedimos a Deus, nós necessitamos do Teu Santo Espírito, Senhor, ministrando aos nossos corações, Senhor, através da Tua palavra, e é o que nós clamamos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o livro de Lamentações, ele tem um tema principal, que é o tema do sofrimento. O contexto é um contexto de segurança. É o contexto de uma nação que foi arrasada pelo rei Nabucodonosor. É o contexto de uma nação sem esperança. O povo estava sofrendo pela destruição de Jerusalém. Nabucodonosor, ele capturou a cidade no ano de 586 a.C. e destruiu a cidade. E isso se deu devido à rebelião de um rei. E a corrupção e o pecado de toda uma nação, dos povos, inclusive os sacerdotes. E nós encontramos o registro disso no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, verso 11. Eu quero ler um trechinho para que nós possamos nos inteirar desse contexto, porque não é diferente do contexto que nós estamos vivendo hoje. Envolve a situação de uma nação, envolve a revolta de um povo, envolve a rebelião de um rei. Diz aqui em 2 Crônicas 36, 11, tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus.
não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração, que não se voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões segundo todas as abominações dos gentios e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Nós também encontramos o registro histórico da tomada e da destruição de Jerusalém no segundo livro dos Reis. Então esse é o contexto. O povo agora está se lamentando. O povo chora, é a dor no coração de um povo pela nação que foi destruída. O choro, o livro fala sobre o choro de Israel. Esse sentimento pessoal do profeta expressa o sentimento de toda a nação. E hoje o que a gente ouve, diante da situação que estamos vivendo hoje, é o lamento. Se acontecer assim, se acontecer assado. E o povo anda lamentando, e tem pessoas que lamentam da própria sorte, lamentam da família, vivem se lamentando do trabalho. Tudo é motivo de queixa. E diante desse cenário, o profeta Jeremias, ele traz uma palavra que destoa, que surpreende. Ele diz: eu quero trazer à memória algo que vai me levantar, que vai trazer esperança. A mensagem de Jeremias não vale a pena viver se lamentando, não vale a pena, é preciso levantar a cabeça, é preciso retomar a alegria, e é preciso a partir daqui voltar ao Senhor, servir ao Senhor, arrependimento, é preciso levantar a cabeça. A palavra é uma palavra de esperança. Existe alguma área em sua vida, pessoal, que tem feito você perder a esperança? Alguns continuam vindo à igreja, mas já perderam a esperança. Perderam a esperança na igreja, alguns perderam a esperança na fé, vêm porque estão acostumados. Quero convidar você nessa manhã a renovar a sua esperança, a renovar a sua fé, a renovar o seu vigor. Tem gente que já foi tão ativo na igreja e que hoje, porque perderam a esperança, eu não quero mais, para mim não serve mais. Tem pessoas, nós temos gente com potencial na igreja, para estar envolvido em coordenação de ministério, em coisas tremendas e lindas que Deus deseja, mas porque perdeu a esperança, por uma ofensa, e não querem mais. Não, eu só quero, esquece, me chegou. Vou à igreja, vou lá, vou fazer minhas orações, vou me contribuir, minha obrigação. E por quê? Porque perderam a esperança. Nós não podemos perder a esperança, porque tudo passa. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz 3 coisas só que prevalecem, que é a fé, o amor e a esperança. E o povo de Deus não pode perder a esperança. O que fazer quando os dias são sombrios? O que fazer diante do luto, diante da dor, diante do sofrimento, diante da perda, diante da frustração? O cristão, ele tem por obrigação de fé ser uma pessoa esperançosa. John Wesley, ele tem um capítulo que ele trabalha sobre me deu um branco aqui, viu, gente? É alguma coisa da graça que eu não estou... Otimismo da graça. Ninguém quis me ajudar, mas você já sabia.
otimismo da graça. O povo de Deus é um povo esperançoso. Olha o que Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 1: justificados mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então não importa, meu irmão, nós queremos, o povo, o ser humano está acostumado com o que é bom, com o conforto, nós queremos vida boa, mas se vier tribulação, nós vamos perseverar, porque ela produz perseverança, e a perseverança experiência, e isso vai aumentar a esperança do povo de Deus. Talvez não é uma palavra que a gente gosta de ouvir, não, mas às vezes Deus permite umas tribulaçõezinhas aí, para que a gente ore mais, para que a gente persevere mais. A esperança, ela é uma riqueza que o povo de Deus não pode perder. E eu quero refletir um pouquinho sobre a esperança. O que é que pode nos dar esperança? Como que a minha esperança pode ser renovada? Só Deus pode fazer isso. Então, o primeiro ponto da nossa reflexão nessa manhã, Jeremias diz: quero trazer a memória. Ele diz assim: eu quero fazer isso. A nossa esperança é renovada quando nós fazemos o exercício de renovar aquilo que Deus já fez na vida da gente. É uma prática que precisa ser exercitada. Há um ditado popular que diz que uma pátria sem memória é uma pátria sem história, e na vida da igreja não é diferente. Israel precisava relembrar a sua história. Jeremias está falando assim: vamos trazer a memória, vamos lembrar de onde nós viemos, vamos lembrar lá que nós somos povo de Abraão, Isaque e Jacó, estávamos no Egito, éramos escravos lá. Vamos lembrar como é que Deus nos tirou do Egito. Vamos trazer à memória o poder de Deus, desse Deus que eu e você cremos e servimos e achamos que Ele pode ainda nos livrar. Vamos trazer as memórias dessas coisas. É isso que Jeremias está dizendo. Israel precisava voltar para trás, voltar para a sua história, para o tempo em que Deus os livrou. E com a igreja não é diferente. Nós precisamos olhar para trás e ver quanto que Deus já fez. O que motiva a igreja a continuar perseverando na missão são os registros históricos. Os pais da igreja, a patrística. Durante a caminhada, quanto que Deus já operou na vida da igreja. Quantos governos já tentaram acabar com a igreja, mas a igreja não vai acabar. Aí tem gente dizendo: se entrar tal governo, o que vai ser da igreja? O que vai ser da igreja? Deus é o Deus da igreja. A igreja, ela é empurrada por uma grande nuvem de testemunhas, e ninguém pode apagar isso. Então nós precisamos exercitar, fazer um exercício na caminhada. Nós precisamos constantemente fazer o exercício daquilo que Deus já operou. Então deixa eu abrir um parênteses aqui. Você que já fez parte atuante da vida da igreja, em ministérios, e acha que o seu tempo acabou, traga à memória quanto que Deus já fez através da sua vida. Moisés achava que o tempo dele havia acabado. Ele estava muito tranquilo, apacentando as ovelhas. Você não acha que Moisés estava tranquilo? Ele, a esposa, os filhos, um grande rebanho. Deus chama Moisés, no auge dos seus 80 anos. E ele foi um grande instrumento de Deus.
Sabe se Deus está te chamando nessa manhã, mexendo aí? Eu oro para que o Espírito Santo mexa mesmo no meu coração e agita agora as nossas vidas, porque Deus pode fazer, você não está morto não. A igreja de Cristo está viva. Olha o que Davi diz no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Davi está dizendo assim, Davi está dizendo para si, para a sua alma, Davi, não esqueça de nenhum só. Mas por que Davi está dizendo isso? Porque Davi, ele estava passando por lutas, certamente. As lutas são diárias. E a luta, sabe qual que é a pior luta que a gente enfrenta, que a gente está enfrentando? É a atual, porque as outras já passaram. As outras já foram vencidas, Deus supriu. A pior luta é aquela que nós estamos passando no momento. E são nessas lutas que o tentador vem para nos trazer desânimo, para dizer, está vendo só, você está sozinho, nem o seu cônjuge está com você, o teu pastor não está dando nem bola para você. E agora você está só. O tentador vem para isso. E nós precisamos trazer a lembrança de que o Espírito de Deus está dentro de mim, está dentro de nós. Ele é que supre as nossas necessidades. É Ele quem me levanta quando eu estou caído. Então, Davi precisava fazer esse exercício de não se esquecer. Se deixarmos os nossos pensamentos tomando conta da gente, quem que é o general da sua alma? Se deixarmos os nossos pensamentos tomar conta da gente, a gente se perde na caminhada. O que será? O que é mais difícil, hoje ser cristão ou ser cristão nos primeiros séculos da igreja? Ou no período negro da história? Alguns podem dizer, depende da cultura, depende do momento, mas eu quero dizer uma coisa, que Deus não muda. Deus é o mesmo. O Espírito Santo continua inspirando. É Ele quem cuida da igreja, Ele continua consolando, confortando, operando. Os milagres continuam acontecendo hoje. Então essa é uma verdade, irmãos, que você e eu precisamos praticar, exercitar a memória. Vamos exercitar a memória. E quem pegou Covid tem que exercitar um pouquinho mais, porque a gente perdeu um pouquinho da memória, não é? Agora, como que a gente exercita a memória? Como que a gente faz esse exercício? Considerando aquilo que Deus já fez no passado, nas nossas vidas. Testemunhando, falando do que Deus fez, testemunhando o agir de Deus, construindo assim um memorial das obras, da graça, dos milagres, das respostas. Deus fez isso, evangelizando, falando, não deixando, não perdendo a oportunidade. Jeremias diz, quero trazer a memória. O verbo trazer aqui é um verbo que incita, eu quero é a vontade, né? É uma decisão, eu quero. É uma decisão que eu preciso tomar. E Jeremias está dizendo, é uma decisão que o povo precisa tomar, que a nação precisa, e é uma decisão que a igreja precisa. Quero fazer. E fazer é o exercício, é o verbo que está em ação, em movimento.
Esse é o primeiro ponto para renovar a nossa esperança. Segundo, irmãos, qual é a primeira coisa que Jeremias, então, ele faz? Ele traz à sua memória, ele relembra as misericórdias. Ele fala assim, as misericórdias, quero trazer a memória que pode me dar esperança, as misericórdias do Senhor não têm fim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. São as misericórdias. Então Jeremias considera algo importante aqui, porque apesar da cidade ter sido destruída, o povo não havia sido totalmente consumido. É verdade que são duas realidades. O melhor do povo é levado cativo, e os pobres, os que tinham menos capacidade ficam ali, na cidade. E Jeremias traz essa palavra. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus pode trabalhar com aquilo que restou. Deus pode trabalhar, porque é Ele que faz. Ainda havia esperança. Apesar de tudo, havia um povo, havia uma gente lá, e Deus podia levantar aquele povo. Na tradução da Bíblia Mensagem, Eugene Peterson, olha como é que ele traduz essa passagem que Jeremias diz no livro de Lamentações. Ele diz assim: nunca vou me esquecer a desgraça, o gozo das cinzas que engoli. Lembro-me de tudo. Como lembro? O sentimento de chegar ao fundo do poço. Mas há outra coisa que lembro. E ao lembrar, continuo agarrado à esperança. O amor leal do Eterno não pode ter acabado. Seu amor misericordioso não pode ter secado. Eles são renovados cada manhã. Então o fato é que todas as vezes que Israel deixou Deus, que agiu por conta própria, que abandonou o Senhor, como nós vimos na descrição do segundo livro de Crônicas aqui, o povo sucumbiu na sua fé. Mas a Bíblia também registra que todas as vezes que o povo se arrependeu, que o povo voltou para Deus, que o povo se humilhou, que o povo confessou, ele também prevaleceu, o povo prevaleceu. O que isso ilustra é que o ser humano, ele constrói, isso é a natureza nossa, de construir a nossa zona de conforto. Nós vamos construindo ali o nosso porto seguro. No decorrer dos anos, a gente vai conquistando coisas, dinheiro, plano de saúde, previdência, influência, conhecimento, tudo isso para quê? Para que quando chega o dia da necessidade, a gente se agarrar a alguma dessas coisas. Mas há momentos na vida que nenhuma dessas coisas pode nos socorrer. Somente a misericórdia do Senhor, somente o poder de Deus, somente a graça. Porque as situações que a influência não dá conta, que o dinheiro não dá conta, que a previdência não dá conta, nós precisamos nos agarrar às misericórdias. Eu quero convidar você a se agarrar à misericórdia do Senhor. Deus é um Deus misericordioso. Nós somos pecadores, mas Deus é um Deus de misericórdia. Então, agarra-se ao Senhor, porque, embora, não estou dizendo que, não tem nada de errado, nós fazermos planos, previdência, não, nada de errado, nós precisamos mesmo, na medida que temos possibilidade, fazer tudo isso. Mas existe um outro ditado popular que diz que não há mal que sempre dure, nem bem que jamais acabe. Então nós precisamos ter algo que não acabe, e as misericórdias do Senhor é uma riqueza. É saúde para a alma espiritual,
Porque tudo nessa vida tem fim. Riqueza tem fim, saúde tem fim, os amigos têm fim. José era conhecido do faraó e por conta disso todo o seu povo gozou de um tempo muito bom. José morreu. O faraó que conhecia José morreu. Um outro faraó se levantou no Egito e o povo sofreu. 400 anos se passam e o povo clamou e Deus ouviu o clamor do povo e veio para libertar o povo. Mas as misericórdias do Senhor, então, elas não têm fim, porque o nosso Deus é eterno. As misericórdias do Senhor expressam o caráter de Deus, atributos de Deus. Deixa eu dar uma misericórdia. Existem dois termos no hebraico e no grego que é traduzido por misericórdia, mas eu prefiro o conceito do latim da misericórdia. No hebraico, o termo é chesed, bondade, benignidade, fidelidade. No grego, eleus, bondade, boa vontade ao miserável e ao aflito, que está associado ao desejo de ajudá-lo. Esse termo eleus é usado lá em Mateus 9,13, quando Jesus entra na casa de Mateus, o colhedor de impostos, e é censurado pelos escribas, né, e fariseus, e então ele faz o povo lembrar da misericórdia. Mateus 9,13 diz assim: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vi chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ou seja, ele diz eleus, né? Ter bondade, aprender o que significa ter bondade, vontade de ajudar o próximo, o miserável. Esse é que Jesus quis dizer. Agora, olha a definição de misericórdia no latim. Ela é uma palavra formada de duas: de miséria, que no termo latim é aflição, a ser aflito, e cardia, que é o termo que é coração. E a definição então seria assim: a miséria humana mais o coração de Deus, misericórdia. Deus colocando o seu coração na miséria humana. Quando Jesus Cristo assumiu a nossa natureza, a minha e a sua natureza, Ele colocou o seu coração na nossa miséria e nos enriqueceu com graça, com perdão, com reconciliação. E é isso que nós precisamos entender. É mais ou menos essa é a expressão que o profeta está tentando trazer para o povo. Vamos nos lembrar da misericórdia. E em terceiro e último lugar, para nós termos um tempo de oração. Verso 23. O que nós precisamos saber acerca da misericórdia? Renovam-se. Vamos pegar a partir do verso 22, por favor, para a gente poder. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Primeiro, irmãos, a fidelidade de Deus é grande. E Deus tem um compromisso com a sua missão de salvar, de perdoar, de amar. E a sua misericórdia é renovada a cada manhã. E por que é importante sabermos disso? Veja, acabamos de dizer que Deus é eterno e que nós não passamos de uma nuvem, logo dissipamos. Deus é imutável. Nosso coração é enganoso. Nosso coração é instável, muda. A opinião que temos hoje já não vale para amanhã. A gente muda.
A gente muda de opinião de acordo com as conveniências. É só olhar nosso estilo de roupa. Como que a gente muda? É terno 3 botão, terno 2 botão, terno 1 botão, para falar do homem, para não pegar no pé da mulher, né? O homem tinha calça bag, calça tradicional, calça slim. Ó o homem. Cabelo comprido, cabelo curto, barba, sem barba. Mas a gente vai mudando, a gente muda, nós somos instáveis. Estou dando para não... O ser humano muda de opinião. O ser humano muda com relação a temas relevantes da vida. Eu estava conversando ontem com um irmão em Cristo. Ele disse que antes de se converter, antes de ter uma experiência com Deus, ele dizia assim, ó, eu entro em qualquer lugar, ele falou assim, eu entro em qualquer lugar e acendo vela até para o diabo, mas para a igreja não entro, não faço nada. É desses que Deus gosta. É desses que Deus gosta. Ele falou assim, só que Jesus me pegou. E ele foi para a igreja a convite de um colega. Nem sabia que ia numa igreja. Aí quando chegou dentro da igreja, o coração dele começou a queimar. E Deus pegou ele assim, ó, no laço. A gente muda de opinião. Somos instáveis. Algo que a gente acha certo hoje, amanhã a gente acha que está errado. E é o pecado que fez isso comigo. Mas olha, reflita comigo sobre as coisas novas que Deus realiza em nós, porque as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, e nós recebemos de Deus, as coisas que nós recebemos em Cristo, um novo nascimento, nós recebemos uma nova aliança, uma nova doutrina. A palavra faz promessa de que há para nós novo céu, nova terra, vestes novas, vida nova, alegria nova. No livro de Apocalipse diz que nós receberemos um novo nome. A Bíblia nos chama para vivermos uma novidade de vida. Paulo fala que nós somos o novo Israel de Deus. Apocalipse capítulo 21, verso 4 diz, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte não existirá, não haverá pranto, não haverá dor, as primeiras coisas passam, e o que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Paulo, ele escreve na segunda carta aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, antigas, já passaram, tudo se faz novo. Os cuidados de Deus sobre a sua vida, meu irmão, são diários. Se renovam a cada manhã. E eu tenho certeza absoluta, eu creio que Deus, Ele pode renovar a tua esperança, a tua fé, o teu ministério, o teu vigor, o teu testemunho. Isso é um refrigério, saber, cada manhã, isso é promessa de Deus, é promessa de Deus. A gente cai hoje, a gente erra hoje, e o nosso coração nos condena, e o Espírito Santo, Ele nos convence da graça, existe renovo sobre a sua vida. Isaías, nosso irmão Edu leu aqui para a gente hoje, né? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Portanto, meu irmão, nós precisamos exercitar a nossa memória,
fazer exercício, lembrar das coisas que o Senhor já fez, lembrar das misericórdias. Precisamos fazer isso constantemente. Saber que as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas, a cada manhã. Cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. Por que a cada manhã? Nosso coração, veja, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele supriu o povo com maná, enquanto o povo dormia. O povo não via aquilo acontecer. Mas quando chegava de manhã, eles renovavam a sua esperança de vida. O maná estava lá. E muitas vezes nós, por causa do nosso coração obstinado, por causa da nossa teimosia, a gente vai dormir sem nos consertarmos, e durante a noite, como é bom, né? A gente sonha, e o Espírito Santo trabalha, e a gente levanta de manhã mais quebrantado, e a gente tem oportunidade de falar: Senhor, renova a minha vida, Senhor, inspira o meu dia, me ajude a andar na Tua presença. Portanto, que a gente possa nos colocar inteiramente na presença do Senhor, com sinceridade, com arrependimento, com choro. Ele pode renovar as nossas vidas. O profeta Jeremias, ele diz assim: olha, a minha porção é o Senhor. Olha lá o que ele diz no verso 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu vou esperar nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Você precisa de renovo? As nossas forças vão se renovar. Ô Cleide, vem pegar o violão aqui para a gente cantar esse trecho aqui. Vem cá, Edu. A Joelma, né? A mensagem de Jeremias é que eles não ficariam naquela condição para sempre. Deus está trazendo a mensagem para um povo que está cativo, para um povo que tem a sua cidade, a sua capital destruída, o seu templo arrasado. Ele está dizendo: mas essa condição não é eterna. Enquanto Deus, no seu plano, no seu propósito, no seu tempo, Ele vai fazer as coisas, eu quero usar a vida de vocês aí onde vocês estão. Então Ele vai escrever lá no livro de Jeremias: olha, eu é que sei quais são os planos que tenho a vosso respeito. Os meus planos são de paz, para dar esperança, para dar futuro. Mas veja, orem agora pela paz da cidade, porque na sua paz vocês vão ter paz. Casem-se, dão os vossos filhos e as vossas filhas em casamento, e orem pela paz da cidade. Deus queria usar aquele povo como instrumento de Deus para alcançar também aquela nação. Então as nossas forças, elas vão se renovar se nós esperarmos o Senhor. Fazermos o exercício de trazer à memória as coisas boas que Deus já fez nas nossas vidas, não nos esquecendo jamais das misericórdias, e elas se renovam se nós esperarmos nele. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar esse cântico do coração renovado, depois nós vamos orar ao Senhor. Deixa essa canção falar com você. Deixa esse cântico ser agora a palavra de Deus no seu coração nesse momento.
Aleluia. Obrigado, Pai, por Tua graça em nossas vidas. E nós pedimos, Senhor, que esta palavra, ela venha se cumprir na vida da Tua igreja. Fortaleça e renova, Senhor, as nossas forças. Senhor, que possamos jamais, como disse Davi, esquecer de nenhum só dos Teus benefícios. Dá-nos, Senhor, o Espírito Santo, Senhor, a força que precisamos e a inspiração para continuarmos testemunhando do Seu amor, dos Seus milagres, da Tua salvação, Senhor, de quando o Senhor supre as nossas necessidades. É a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos fazer uma coisa nessa de manhã aqui diferente. Ó. Vira esse povo aqui, ó, vira para lá, assim, ó, vira para lá. E esse povo aqui vira para cá. É isso. E fica tudo. É uma posição que a gente não faz, né? Não é sempre que a gente faz, né? Agora estende a sua mão assim, ó. Agora comece a orar agora pela vida do teu irmão que você está vendo. Senhor, eu abençoo a vida do meu irmão, Pai. Com graça, com misericórdia derramada, com o Teu poder, Senhor, eu abençoo a vida desse meu irmão, Senhor, para onde ele for, Senhor, que é fogo na boca dele, Senhor, para falar das Tuas grandezas, Senhor. Eu abençoo, Senhor, com memória, Senhor, dos Teus grandes feitos, Senhor, com graça, com poder. Levanta, sustenta, acampa os Teus anjos ao redor, Senhor, e levanta a Tua igreja, Senhor, na Tua força e no Teu poder, porque a Tua igreja permanece até o dia que o Senhor vier para tomá-la para si, ó Pai. Enquanto isso, nós perseveramos, e que o meu irmão e que a minha irmã sejam abençoados no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Graças a Deus.